Olá pessoal, tudo bom? Então hoje a dica de hoje é o chucrute fermentado, tá? O porquê do chucrute fermentado? Bom, o chucrute fermentado ele é um probiótico, assim como o kefir, a kombucha, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Quando é que a gente usa o chucrute? Quando a gente usa o kefir? Quando a gente usa o probiótico? É usado quando a gente está com um processo de disbiose intestinal. O que significa disbiose intestinal? Significa um desequilíbrio das bactérias no nosso intestino. Vocês sabem, né, que no nosso intestino vive milhões de bactérias. Então, tem as bactérias boas, as que ajudam a digerir os alimentos, né? E tem as bactérias não tão boas, as maléficas, então, vamos dizer assim, ocorre um desequilíbrio. Aqui de um pouco não tem tanto as bactérias boas, mas começa a ter em maior proporção as bactérias não tão boas, as ruins, tá? E aí que começam os nossos problemas, tá? Quando a gente está nesse processo de desbiose, a gente não consegue absorver bem os alimentos. Então a gente tem queda de cabelo, a gente tem problema de acne, a gente tem náuseas, muitas vezes a gente tem vômito, muitas vezes a gente tem constipação, outras vezes a gente tem diarreia. Aí começam as intolerâncias à lactose e aí a gente vem as consequências desse mau funcionamento do nosso intestino, tá? Que vai desde problemas de depressão, ansiedade, né? Porque a serotonina também é produzida no intestino, tá? Então tem todas as alterações de humor estão ali no nosso intestino, até problemas de, doenças autoimunes, né? Tireoidite de Hashimoto, enfim, esclerose múltipla, né? Então muitas dessas doenças, tá? Vêm em virtude dessa desbiose, tá? Cada vez mais existem estudos, tá? Que ligam, né? O intestino como principal órgão que a gente tem no corpo, inclusive ele tem uma ligação direta com o nosso cérebro, tá? Então são muitos estudos que tratam disso. Como que acontece para a gente ficar com esse intestino nesse estado? Bom, são vários fatores. A vida que a gente leva, né? O estresse, o uso de antibióticos, o uso de alguns de medicamentos, cortisona, né? Laxantes, o uso do álcool, né? Os agrotóxicos que tem nos alimentos, né? E aí vai uma série de enfim, fatores que levam a essa desbiose, tá? Mas nem tudo tá perdido, né? Então tem vários estudos, né? Que fazem com que a gente, que inspiram, vamos dizer assim, que mostram que os probióticos têm uma ação muito boa. O uso constante de probióticos melhora a nossa flora intestinal, né? Faz com que as bactérias boas comecem a serem povoadas de novo. Na verdade, a gente tem que colocar essas bactérias boas de novo lá no nosso intestino. Existe até transplante fecal, não sei se vocês já ouviram falar, né? Estudos referentes a isso, justamente porque existe essa preocupação da gente estar colonizando de novo o nosso intestino com essas bactérias boas, tá? Coisas que a gente pode fazer, então, é consumir, voltar a ter uma alimentação melhor, né? Mais rica em fibra e com mais nutrientes, deixar de lado, então, os industrializados, ter um bom consumo de água. Então, é uma alimentação saudável como um todo, tá? E começar a tratar esse intestino, tratando ele, que está ao nosso alcance, com probióticos, né? Então, a gente tem uma gama enorme de cepas de probióticos, né? Estudos dizem, inclusive, que essa desbiose causa obesidade, né? Então, muitas vezes, o uso dos probióticos levam ao emagrecimento, né? Como consequência, né? Melhoram a nossa imunidade nessa época que a gente está muito preocupado, né, com essa questão da imunidade, né? Então vai melhorar a nossa imunidade como um todo, os probióticos,
e vai regrar o nosso intestino, né? Então, como eu estava falando, os probióticos a gente pode estar adquirindo no mercado, tem nas farmácias, existem cepos que a gente pode estar comprando. A gente, não sei se vocês já ouviram falar do kefir, o kefir é um leite fermentado também, que pode ter várias bactérias benéficas ali dentro, né? Pode ter de 5 a 10 bactérias, né? Tem alguns estudos que fazem análise nas bactérias que estão ali presentes, que são bactérias vivas, né? Que são micro-organismos vivos, então pode ter até 10. Tem a kombucha, né? Que é uma alga, que também tem uma grande quantidade desses micro-organismos. E agora, mais recentemente, existem estudos assim que está mostrando o chucrute, tá? Contendo até mais bactérias boas, benéficas do que o próprio kefir, tá? Então, assim, a receita de hoje é pra gente aprender a fazer esse chucrute fermentado, tá? O chucrute, não sei se vocês têm conhecimento, ele era muito usado pelos alemães, né? Era uma alimentação típica dos alemães, tá? Mas, claro, eles usavam outros condimentos ali dentro, né? Esse que a gente vai fazer é basicamente uma fermentação do chucrute. Então, para a gente fazer isso, teve alguns procedimentos que foram feitos. Primeiro, a lavagem, a higienização do repolho, né? Teve que ser muito bem higienizado, conforme as técnicas que eu já passei, né? Depois disso, então, a gente pode estar fazendo o chucrute, que é o que eu vou estar ensinando agora. Eu acho que a gente vai parar um pouquinho o vídeo, né? E eu vou estar explicando na próxima fase. Tá, então, pessoal, o chucrute, né? É uma fermentação selvagem, é dita selvagem porque ela é sem aditivos, do repolho, tá? Como eu falei, a gente já fez a higienização do repolho, né? Eu já piquei o repolho, né? Que ele está aqui. Eu escolhi o repolho roxo, tá? Mas, no geral, seja a batata, a cebola, a batata inglesa, tudo que é roxo e vermelho tem mais antioxidante, então eu optei pelo repolho roxo, tá? Que ele está aqui. E a gente vai estar preparando ele sem o started. O que é esse started? Seria um ativador de enzimas, tá? Poderia ser o soro do kefir, poderia ser um gengibre, poderia ser frutas secas, né? A gente vai estar fazendo ele simples e bem puro. Então, aqui ele está picado, sequinho, né? Como vocês podem ver. Tem em torno de 1 quilo, né? Então, precisa estar bem higienizado, porque ele vai multiplicar bactérias boas. Então, ele tem que estar livre de qualquer micro-organismo patogênico, né? Então, por isso que houve toda aquela preocupação com a higienização. Então, mais ou menos aqui, a gente tem 1 quilo de repolho. Eu vou estar adicionando aqui em torno de 15 gramas de sal marinho. E nesse ponto, eu vou ter que trabalhar com as mãos, as nossas mãos também tem que ter passado por todo esse processo de lavagem e higienização. Eu não vou estar usando luvas porque o plástico não é benéfico, tá? E qual é o processo? É estar realmente misturando todo esse sal no repolho. Ele tem que estar muito bem misturado. Se vocês olharem aqui, conforme eu vou misturando, ele vai desidratando, tá? Então, esse é o objetivo, a gente tá desidratando. Agora, nesse momento, eu vou parar um pouco o vídeo, né? Porque eu vou ficar mexendo bem aqui até ele desidratar completamente. Então, pessoal, aqui a gente fez toda essa mistura, ele tá perdendo bastante, né? Então, como vocês podem ver, né? O sal. Nesse ponto aqui, eu vou acrescentar o alho, tá? O alho também,
ele é antifúngico, tá? Ele tem um poder bem importante na questão da imunidade, né? Para quem gosta, a gente pode estar acrescentando aqui também uma cebola, tá? Ou também, não é ideal, mas a gente pode estar acrescentando uma pimenta dedo de moça, uma pimenta caiena. Eu não vou acrescentar, eu vou deixar ele bem simples. Só o alho e o chucrute, só o alho e o repolho em si. Bom, aí na sequência a gente vai pegar um vidro, tem que ser em vidro, tá? Um vidro que tenha uma boca larga de preferência, pode ser de um Nescafé ou até aqueles de compota bem grandão, tá? Eu vou usar esse aqui que fica mais fácil pra mim mostrar. E eu vou estar colocando aqui dentro, então, tudo. Então, vejam bem que conforme a gente vai colocando, já tem que deixar bem comprimido. Bem comprimido. Eu vou acrescentando tudo aqui. Para deixar bem comprimido. Não podemos encher ele totalmente, esse vidro, porque ele vai estufar também, tá? Então, até a metade tá mais do que suficiente, certo? Então, sobrou ainda, então a gente vai acondicionando em outros lugares. Eu vou dar uma parada agora aqui, tá? Pra mim ajeitar e já voltamos. Bom, então aqui a gente encheu o vidro, né? A gente deixa mais ou menos até a metade, tem que estar bem comprimidinho, né? Eu optei por esse, por boca mais ampla, para poder mostrar para vocês, mas a gente pode estar fazendo num vidro de Nescafé, né? Ou então qualquer outro vidro de compota que tem em casa, enfim. O ideal aqui, então, é a gente deixar isso aqui fermentando, tá? Pra gente fermentar isso aqui, ele vai levar mais ou menos em torno de uma semana, uns 7 dias ou mais, tá? E aí, durante esse tempo, isso aqui tem que estar bem compactado e permanecer compactado. Então, as dicas que eu tenho. Eu vou colocar aqui umas folhinhas do próprio, eu deixei umas folhinhas do próprio repolho, tá? Vocês vão ver que ele tá... Eu ponho aqui assim, ele já quer subir o líquido, porque ele tá soltando muito líquido. Muito líquido. Então, eu deixo elas próprias assim. E o que eu tenho... Existem pessoas que mandam fazer de vidro mesmo, um peso para colocar aqui, para ficar sempre pressionando, tá? Mas eu tenho como dica o seguinte, eu enchi assim uma sacolinha, essas de congelamento, tá? Com água. Então a gente coloca aqui. Acho que eu vou ter que abrir um pouquinho aqui, porque ela vai ter que entrar ali. Vai ter que estar pressionando aqui. Acho que nós vamos cortar assim, certo? Ela vai ficar pressionando aqui assim. Ou então, a gente pode estar usando umas pedrinhas. Eu peguei umas pedrinhas de rio, tá? A gente coloca as pedrinhas aqui assim. E elas ficam
pressionando também, certo? Nesse ponto, então, ou a água, certo? A gente tem a opção também da gente colocar uma tampa de silicone aqui para ficar pressionando. Eu usei a própria folhinha do repolho, tá? Então, são várias maneiras da gente estar fazendo. O importante é que ele fique bem pressionado, sempre bem pressionadinho, né? Dessa maneira. E aí, com o tempo, ele vai começar a fermentar aqui. Para guardar, agora, a gente pode estar usando um paninho. A gente pode estar usando um paninho, ou então uma folha de papel toalha, e usamos aqui uma borrachinha, que está aqui. Pronto. Aí eu deixo ele mais ou menos por aqui, todos os que eu faço, no caso vai dar 2 agora, que eu vou preparar aquele ali, deixo ele mais ou menos em vista aqui, e numa semana ele já tá pronto, tá? Ele vai ficar com uma cor mais viva. Depois de pronto, em torno de uma semana ou mais, a gente pode deixar mais tempo fermentando, tá? Ou então, interromper a fermentação, tá? Ele vai subir um pouquinho aqui, ele vai estufar por conta das bactérias que elas vão estufando, então por isso que ele tem que ter um respiro também. Depois que a gente resolver que tá pronto, depois de uns 7 dias, a gente coloca isso aqui na geladeira, né? Aí ele para a fermentação nesse ponto. E a gente pode estar consumindo. Aí é que vem o lance, né? A gente vai consumir um pouquinho por dia, junto com a salada. A gente pode também estar fazendo um sanduíche, porque ele fica como se fosse um picles. Então, tu pode estar consumindo junto com queijinho, com uma ricota, né? Isso aí, não podemos estar esquentando, né? Porque aí a gente vai estar matando os micro-organismos, né? Que não é essa a intenção, a gente está fazendo justamente isso para ter esses benefícios, né? E é uma ótima opção, super barata, né? A nosso alcance, e é um tratamento que a gente pode estar fazendo para ganhar imunidade, para estar emagrecendo, para melhorar a nossa saúde intestinal como um todo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? E aproveitem e façam também o chucrute.